Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Sou a Fernanda. Vamos aguardar alguns minutinhos só para todos conseguirem entrar com calma. Tudo bem? Todos vocês estão bem? Conseguem me ouvir? Se puder dar um ok aqui no nosso chat. Opa, André Luiz, obrigada. Maria José, Isadora, Diego. Boa tarde a todos vocês. João Antiqueira. Entrando bastante gente. A gente gosta de testar o áudio, né? Só para dar tudo certinho, não ter problema. Boa tarde, Nivaldo, Ana Beatriz, Cauê. O André Vitor já pergunta. Boa tarde, pessoal. O André Sirius da UFABC aqui. Oba! O UFABC também sempre presente nos nossos eventos. André Vinícius, boa tarde. Laura. Oi, Gabriel. Felipe Lorenzo. Vitor. Zandarim, Sérgio Noal. Boa tarde. Boa tarde, Davi. Luiz. Buenas tardes. Bom, acredito que já podemos começar, né? Já batemos aqui 2 horas e 5 minutos. Hora de Brasília. Boa tarde, Fernando. Fernando Pereira. Meu xará. Bom, pessoal, espero que todos estejam me ouvindo bem, vendo minha tela. Qualquer coisa, por favor, entre em contato conosco, que às vezes pode ser conexão, né, de vocês, ou às vezes pode ser algo aqui do nosso lado, então é importante vocês darem esse feedback. Para quem não me conhece, eu sou engenheira de aplicação aqui da OpenCAD, tá? Sou formada em engenharia elétrica, né, com ênfase em eletrônica, no mestrado aí, de sistemas de potência, ou seja, fugindo aí de eletrônica, indo para elétrica mesmo. E faço parte aqui do time de engenharia de aplicação, tá? Aqui comigo no suporte está o Oscar representando o marketing, né? E a Shirley representando aí a parte de desenvolvimento envolvendo serviços, né? Engenharia de requisitos, nosso Cradle, tá? Então, por favor, se vocês tiverem perguntas em espanhol também, a Shirley, que sabe português, tem fluência em ambas os idiomas, por favor, nos encaminhem, não tenham vergonha de perguntar, tudo bem? A Ana Beatriz pergunta se vocês vão ter a gravação. Sim, vocês vão ter, tá? A gente vai. Estamos já gravando este webinar, esse treinamento, né? E posteriormente será compartilhado com vocês, tá bom? Então, quem perdeu, não puder participar, não tem problema. Vamos começar? Então, aqui na nossa agenda, né, nós vamos falar um pouquinho sobre MATLAB. Não tem como já sair falando de Simulink sem falar de MATLAB, né? Então, eu vou falar um pouquinho dos conceitos, né? Como que funciona o software MATLAB. Depois a gente começa a adentrar, né, sobre o ambiente de desenvolvimento do Simulink, falar sobre a metodologia que está embutida nele, que é o Model-Based Design, né, o ambiente de desenvolvimento, dicas e manipulações com os blocos. Tem muito mais itens, só que não coube aqui, tá, pessoal? Mas basicamente essa é a nossa agenda. A gente vai falar da biblioteca de blocos, vamos falar das metodologias,
vamos falar de sistemas dinâmicos, vamos falar do workflow para modelagem básica, tá? Tanto no ambiente do MATLAB quanto no ambiente do Simulink. E no final, algumas demonstrações com alguns exercícios que vocês poderão estar fazendo passo a passo. E depois eu compartilho também com vocês já os modelos prontos, tá? Então, o objetivo aqui é ter conhecimento, né, fundamental no ambiente do Simulink. Tudo bem? Eu quero, antes da gente já sair começando falando do software, eu gostaria de saber de vocês. Ó, temos mais de 75 pessoas aqui presentes. Se vocês já tiveram contato com o Simulink, o que vocês acham? Já mexeu bastante? Qual foi a experiência de vocês? Mexeram em qual disciplina? Qual que é o... O que vocês acham aí? Vamos ver. Zero experiência. Já fiz uns on-ramps. Olha só, André, muito bom. Ainda não tive a oportunidade, o Sérgio. Esse é o primeiro contato. Eu fico tão feliz quando o pessoal fala que é o primeiro contato, porque eu tenho a oportunidade de falar do zero, né? O que é o ambiente. Então, isso é muito legal. O João fala que teve contato na matéria de controle. Eu também, João, foi a primeira vez que eu vi o MATLAB, foi na minha matéria de controle na faculdade. A Isadora, é o primeiro contato da minha equipe com o Simulink. Opa! O Alify, eu falei certo? Alify, já trabalhei mais com os blocos matemáticos, no ambiente do Simulink. O Edson fala que é o primeiro contato. O Vitor, atualmente usamos um pouco na Universidade Legal. Ana Beatriz, meu primeiro contato. O Davi fala que mexeu um pouquinho no Octave, que tem muita coisa legal, uma ferramenta absurda. O Gustavo fala que é o primeiro contato. O Lucas utiliza bastante, mas o Simulink tem pouco contato. Você tem mais conhecimento no ambiente do MATLAB, né? Bom, só com esses feedbacks eu já tive uma noção e já agradeço por isso. Então vamos lá. A gente vai colocar a mão na massa mesmo amanhã, tá, pessoal? Então não fiquem preocupados em já utilizarem. Claro, vocês podem já utilizar algumas coisas que a gente for compartilhando aqui, mas amanhã a gente vai focar mais nos exercícios, tá bom? E a gente vai ter várias perguntas dinâmicas, vocês vão responder, a gente vai responder juntos, tá bom? Então vamos falar aqui do MATLAB. Tá? Então, o MATLAB, ele é um acrônimo. Alguém tinha percebido isso? Ele só pode ser escrito em letras maiúsculas, então ele vem de Matrix Laboratory, tá? Então ele é um acrônimo e virou o MATLAB, que foi criado lá em meados dos anos 70, Jack Little e... eu esqueci o nome do outro. Clive Muller, olha só que duplinha, né? Até os nomes deles são legais. Um desenvolvia, gostava de programação, trabalhar com matemática, e começou a criar técnicas mesmo, aquela coisa de programação, fundo, né, escuro, aquela coisa bem de programador mesmo, né? E aí chegou o outro e falou, vamos vender isso daí. Então hoje a empresa mesmo que desenvolve o MATLAB fatura bilhões de dólares, né, na receita, e não é à toa, né? O MATLAB ele é utilizado mundialmente. Quando eu falo mundialmente, são empresas, grandes empresas, são em grandes universidades, né? Aqui no Brasil não é diferente, tá? Vocês podem observar que muitas das grandes empresas colocam lá, utilizamos MATLAB para desenvolvimento, não só para desenvolvimento, mas para gerar aplicações que possam otimizar, né, algum processo específico. Então, é um software para desenvolvimento, tá? Fernanda, desenvolvimento do quê? Bem, do que você imaginar, ele pode ser bem útil, tá? A gente vai refinar um pouquinho mais essas ideias nas áreas de aplicação. Então, tudo que tiver MATLAB aí em universidade e em empresas, a OpenCAD está presente, tá? A OpenCAD junto com o nosso MATLAB. É uma linguagem de alto nível. O que quer dizer isso? Fernanda, eu não tenho noção de arquitetura, de sistemas de hardware. Mesmo assim, eu consigo trabalhar com MATLAB? Consegue. Outra coisa, você não precisa ser programador
para mexer com MATLAB, tá? Eu não lembro quem falou aqui, se foi o André, que falou que fez os on-ramps da Matrix. Só um momentinho, pessoal. Desculpa, o telefone tocou aqui. Então, a gente considera os on-ramps, né, com uma característica mesmo, uma curva de aprendizado, tá? Com familiarização mesmo da ferramenta. Então, você não tem uma obrigação de ser programador para mexer com MATLAB. Isso é muito bom, porque dá a oportunidade de você, seja engenheiro de qual for a área, tá? E até mesmo seja um desenvolvedor que esteja focado na parte de finanças, tá? Na parte de biológica, trabalhar com a parte de farmacologia, por exemplo, que não tem nada a ver com engenharia, mas ele trabalha com dados, né? Então, no final de tudo isso, independente da área de profissão, você consegue utilizar MATLAB, tá? Você consegue aprender a se familiarizar no ambiente do MATLAB. Tudo bem? Então, uma linguagem de alto nível. As ferramentas e funções, né, que são incorporadas agregam mais informações, mais praticidade. O que quer dizer isso? Você consegue aplicar, inserir coisas bem específicas. Então, imagina assim, Fernanda, eu sou de mecânica, eu queria tanto importar alguns desenhos de SolidWorks para poder trabalhar a dinâmica dos corpos, né, da parte mecânica. Eu sou engenheiro eletricista, tá, pessoal? Se alguém de mecânica aqui me ouvir, por favor, se falar alguma coisa errada, me fala. Então, eu quero trazer esses arquivos, trabalhar toda a dinâmica de corpos, né, trabalhar momento, força, e fazer tudo isso no ambiente do MATLAB, né. Eu consigo? Consegue, tá. Fernanda, eu trabalho com trading, né, voltado à parte financeira, então eu preciso ter, trabalhar dados, trabalhar com previsões, aplicar técnicas muito específicas voltada a trading, né, voltada à parte de econometria financeira e tudo mais. Eu consigo trabalhar com MATLAB? Consegue. Tá, então eu costumo, falar que o MATLAB é uma caixinha de Lego. Dependendo do que você queira aplicar, né, de metodologia, você pode, montar aqui no seu MATLAB e desenvolver perfeitamente. O Davi pergunta: "As mensagens aparecem somente para vocês?" Isso, Davi, só pra gente. Mas pode compartilhar aqui conosco que a gente vai, divulgando em voz alta, tá bom? E outra característica do MATLAB é que ele possui contato com sistemas de hardware. O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo bem que aconteceu comigo, tá? Eu tenho contatos com os clientes, né, junto com os nossos executivos aqui na Opencard, e um cliente falou: "Fernanda, eu quero um MATLAB porque eu quero colocar aqui no budget do projeto". Eu falei: "Poxa, que legal, né, porque é o MATLAB, até aí tudo bem". Aí ele falou assim: "Mas no nosso projeto eu quero captar imagens de câmera FLIR". Vocês conhecem aquela câmera FLIR, que é uma câmera, ela tem um valor bem alto, mas também ela tem vários recursos interessantes. Então, você consegue visualizar com a telinha do própria câmera a temperatura, né, seja de uma pessoa ou de partes de motores, enfim, do que você queira analisar, né. Isso é uma das características dessas câmeras termográficas. E ele falou assim: "Fernanda, eu queria pegar essas imagens, escolher essas imagens, trabalhar direto com MATLAB. É possível?" Eu falei: "Opa, é possível". Então, quais são as características, né, de você trazer essas imagens direto para o MATLAB? Você não precisa perder tempo, colher essas imagens, passar para uma outra plataforma, e essa outra plataforma passar para o MATLAB, tá. Então, o MATLAB ele permite essa conexão com sistemas de hardware. Eu dei o exemplo dessa câmera FLIR, mas também você pode utilizar em microcontroladores, né, em sistemas, ARM, STM32, em FPGA, em aqui está o Arduino, né, que é muito utilizado, né, que tem um custo-benefício muito bom, o Arduino, Raspberry Pi, tá. Então você consegue utilizar todos esses recursos de interação com o MATLAB, né, e o Simulink, com muito mais rapidez, tá certo. Então vou dar um exemplo, eu quero trabalhar com Arduino.
No Support Package do MATLAB, vou mostrar para vocês depois, você consegue baixar tanto o pacote do Arduino, né, no ambiente MATLAB, quanto no ambiente do Simulink. Qual que é a diferença? O Arduino no ambiente MATLAB, ele só vai aparecer funções, ele vai habilitar funções para você conversar diretamente com o seu Arduino. Então, os pinos, né, a conexão do USB, as chamadas mesmo, né, o que você queira fazer, né, a programação em si, diretamente com o Arduino. No ambiente MATLAB, se você baixar o Support Package do Arduino no Simulink, você vai ter na biblioteca de blocos uma faixa de blocos somente do Arduino, tá certo? Então, isso é legal mencionar, né? Deu exemplo do Arduino, mas existem de outros sistemas de hardware específico para rádio, tá? Para trabalhar com sistemas wireless, trabalhar com radares, né? Você pode requisitar dados de sensores, enfim, existem várias maneiras, né, de você poder trabalhar com um hardware diretamente no ambiente do MATLAB. Tudo bem até aqui, pessoal? Aqui é um exemplo, vou até compartilhar com vocês esse link, que você pode, se você já trabalha com algum hardware específico, tá, e queira trabalhar, desenvolver no ambiente do MATLAB Simulink, você pode colocar o nome dele aqui aparecem os mais comuns, tá? Ou se você não encontrar por marca, né, você pode também pesquisar por protocolo de comunicação. Então, você vai trabalhar com a internet, com Bluetooth, tá? Com USB, serial, enfim, você consegue também refinar dessa maneira. Tudo bem? Quem quiser, depois o link eu passo para vocês. Qual que é a estrutura do MATLAB, né? O MATLAB ele é composto por um ambiente de desenvolvimento, que é os famosos scripts, que todo mundo já deve ter ouvido falar. Há bibliotecas de funções, né, onde você consegue, através da documentação, procurar identificar funções que possam agregar ao seu desenvolvimento, desde uma soma até um algoritmo sofisticado, que também é chamado de função. A função é composta por argumentos de entrada e, consequentemente, você vai ter aí resultados, né, argumentos na saída. Tudo bem? O Aleph, é Aleph mesmo? Eu falei certo o seu nome? Eu te passo o link depois, tá? Aliás, para todos vocês. Existem gráficos manipuláveis, toda release nova, todos os novos lançamentos do MATLAB, você consegue trabalhar com diversas maneiras, tá? Eu gosto muito do MATLAB, que uma vez que você possui variáveis, seja qual for essa variável, você consegue trabalhar com diferentes visualizações, tá? Então, se você não gosta daquele plot tradicional 2D, né, dependendo do tipo de dado que você tiver, dá para você apresentar vários gráficos bacanas. A integração com hardware, que eu acabei de mencionar, né? Interface de aplicação de programas, né? E geração de aplicativos. O que seria isso? Não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar do antigo Guide, tá? A gente vai falar um pouquinho mais lá para frente. Agora o MATLAB tem um único espaço para desenvolver esse tipo de aplicação, né? Que é o App Designer. Tá? Então, o App Designer você consegue desenvolver aplicativos que seriam interfaces gráficas para trabalhar com o usuário, né? Fazer essa interação com o usuário. Tá? Então, agora é o App Designer. Então, você consegue fazer desde o acesso de dados até a parte de compartilhar a sua aplicação, tá? Seja gerar o código, seja gerar uma aplicação específica que não dependa de licença do MATLAB, tá certo? Então, essa é a estrutura do software MATLAB. Independente de ferramenta, tá? Independente de ferramentas específicas, basicamente essa é a estrutura do MATLAB. Por que MATLAB, né? A gente ouve muito falar do MATLAB, principalmente no período lá da faculdade. As pessoas falavam, ah, MATLAB é muito bom, MATLAB é ótimo, nossa, todo engenheiro deve mexer com MATLAB. Eu sempre ouvia isso, mas eu nunca tive contato com MATLAB nessa época, né? Então, vou dar aqui 7 argumentos do porquê MATLAB, tá? Ele fala matemática, tá? Ele
ele é perfeito para eu gosto de falar de engenheiros, mas de cientistas de uma forma geral, de desenvolvedores, tá certo? Ele tem a linguagem de programação de alto nível, ele possui características, né, para trabalhar com matrizes e isso torna a parte matemática, mesmo quando a gente fala de a parte numérica, né, trabalhando com solvers que possam representar sinais físicos, isso é realmente muito importante, né? Como que o computador entende eh, o MATLAB, o software em si, né, minha máquina entende que aquele sinal é de corrente, né? Então, trabalhar esses solvers que já têm características históricos de pessoas que contribuíram para aquilo acontecer, né? E unir mais de diversos algoritmos, né, num único ambiente, isso é realmente muito importante. Então, ele começa aqui com o primeiro argumento, o MATLAB fala matemática, tá? Hoje são mais de 1.500 livros didáticos que ensinam usando o MATLAB, que foram mencionados, né, ou que foram apontados aí o software MATLAB como algum guia para desenvolver algo específico. 2, o MATLAB é projetado para engenheiros e cientistas, tá? Então, nomes, funções, tudo isso é projetado pensando nesses profissionais, tá? Então, o ambiente de desenvolvimento é ajustado para engenharia interativa, fluxos de trabalho. Então, se eu estou desenvolvendo um negócio aqui, ele sabe que depois eu preciso gerar código C puro para eu trabalhar com o meu microcontrolador, para eu trabalhar com gerar um código VHDL, para trabalhar com FPGA, por exemplo. Então, esse workflow está sempre preparado, independente do caminho que você tomar, tá certo? A documentação é riquíssima. Eu sou super suspeita para falar da documentação do MATLAB, porque ela é mesmo, tá? Ela é muito boa. Então, se você procurar um ponto e vírgula, qual que é o significado do ponto e vírgula? Como que eu somo no MATLAB? Você vai ter todo um respaldo do que é, da sintaxe, se eu preciso abrir parênteses, se eu preciso abrir colchetes, o que que eu preciso para realmente fazer o que eu quero, tá? Então, esse respaldo de documentação é muito necessária para quem desenvolve, né, e importante até mesmo em momentos que a gente já sabe o que fazer, né, às vezes pode dar algum apoio e tudo mais. O Rafael Matos pergunta se está sendo gravado. Sim, está sendo gravado, Rafael. Posteriormente será compartilhado com vocês, tá bom? 3, a ferramenta do MATLAB, as ferramentas, né, as toolboxes, os blocksets funcionam, tá? Então, além de ser totalmente documentado, né, existe rigorosos testes. E esses testes são feitos pelos próprios desenvolvedores e clientes que utilizam o MATLAB, tá? Então, às vezes existem demandas de novos produtos, né? Quando eu falo produtos, também estou falando de ferramenta, de toolbox ou blockset, tá? Que vem do feedback de um próprio cliente. Então, o cliente fala, poxa, eu estou perdendo tanto tempo fazendo uma rotina ou algo que poderia já existir, existe numericamente, né, falando, mas não tem uma função simples que eu possa jogar alguns argumentos e tudo mais. A Metrics recebe essas informações de que isso seria uma ferramenta importante, desenvolve, né, e gera uma toolbox nova, né? Então isso é muito legal porque não vem só de uma necessidade de ferramenta em si, mas vem de uma necessidade que seja usada pelo cliente, né? Que seja boa, né? Que tenha algum fundamento, tá certo? 4. O MATLAB possui aplicativos, tá? Esse aqui é um exemplo que eu gravei usando o Curve Fitting Toolbox, tá? Então, os aplicativos dependem das toolbox. Então, uma vez que você tenha licença, seja na universidade ou estudante, enfim, ou comercial, você vai ver que quase todas as ferramentas possuem aplicativos, tá? Então, os aplicativos ajudam muito a você trabalhar com volumes de dados, com algoritmos específicos, tá? Então, ele reúne diversos tipos de algoritmos já prontos, onde você simplesmente seleciona através de botões e exporta, tá? Então, uma vez que você tenha modelado esses dados, validado as informações junto aos seus dados,
você consegue exportar essas informações, tá? Então, se você for fazer tudo isso na mão, você até pode, mas eu diria que você teria um tempinho bom aí para trabalhar, né? Então, aqui você trabalharia com todas as equações de Newton-Raphson, por exemplo, enfim, ajuste de curvas, né? Então, você trabalha com vários sistemas de equações, sendo que aqui você só joga o método que você quer, as variáveis que você tem e pronto. Tudo bem? Esse eu dei um exemplo simples de curve fitting, mas existem muitos aplicativos envolvendo a parte de redes neurais, né, que está dentro de Deep Learning Toolbox, aplicativos de sistemas de controle, tá? A parte de processamento de sinais, de áudio, técnicas wavelet, geração de código, aplicativos para compilação. Então, imagine que você desenvolveu algo e queira compilar, né? Seja gerar uma interface gráfica, gerar um .NET, trabalhar com uma API para Python, enfim, existem muitos aplicativos bem interessantes. Tudo bem? Quinto argumento, o MATLAB integra fluxos de trabalho, né? Então, quando você pensa em desenvolvimento em si, existem vários desafios, né? Desenvolver não é fácil, né? Então, você possui todas as características, né, e ferramentas mesmo para você trabalhar é, com esse workflow integrado. Então, desde a conexão, né, análises desses dados, para você trabalhar, né, com uma escala maior. Imagine que você tenha dados intensos, né? Então você consegue pegar esses dados na nuvem, colher em tempo real, enfim, simular de diferentes formas, seja geralmente MATLAB Simulink, e embutir, né, empacotar, gerar o embedded desse código, tá certo? O MATLAB ele é rápido, tá? Então, dependendo do que você for fazer, existem técnicas, não somente técnicas, mas como funções preparadas para ser rápido, tá? Então existem muitas opções, tem clientes que chegam e falam assim, Fernanda, isso aqui eu faço tudo na mão, né? Não vou falar nome de software, mas eu faço isso aqui na mão. Com o MATLAB eu tenho 3 linhas de código. É absurdo, né? 5 linhas de código. Então, dependendo do que você for utilizar, do que você for desenvolver, ele se torna muito rápido, tá? E a Metric sempre procura, na desenvolvedora do MATLAB, sempre procura deixá-lo sempre mais rápido, tá? Em questão de processamento em si, claro que depende dos seus dados, né? Não dá para fazer milagre, mas quanto à operação mesmo funcional do software, também se torna mais rápido, tá? E por último, o último argumento do porquê o software MATLAB é porque ele é confiável, tá? Hoje, como eu mencionei, ele foi apontado em mais de 1.500 citações aí em livros. Ele possui uma característica muito forte, né? Uma participação muito forte na parte de aeroespacial, defesa, não só aqui no Brasil, mas em vários países do mundo. Tá? As pessoas utilizam o MATLAB seja para desenvolver aviões mesmo, né? Não tem como não pensar em aeroespacial sem falar em avião, mas foguetes, satélites, qualquer equipamento que tenha inteligência e saia, né? Que esteja aqui no ar, é utilizado, tem MATLAB envolvido, tá? E outras áreas também, área automotiva, né? Então, a parte de sistemas de controle, tá? Então, eles não utilizariam o MATLAB se não fosse confiável, né? Ele tem toda a autonomia, está há mais de 30 anos no mercado. Então, é isso. Tudo bem, pessoal? Gostaram das curiosidades e características do MATLAB? No MATLAB, nós temos 3 abas principais, tá? Aqui o Home, Plots e Apps. Então, quando você abrir o MATLAB, você vai ver de cara essas 3 abas, tá? Então, na aba Home, eu vou ter todos os botões de acesso rápido, tá? Como os add-ons, como eu quero o Simulink, né, abrir o ambiente do Simulink, eu quero gerar um novo script, eu quero um live script, eu quero o help, acessar o help, né, que eu quero identificar alguma coisa aqui numa função. Enfim, eu tenho várias
formas. Aqui eu ativo minha licença, desativo minha licença, eu tenho a barra de favoritos, eu posso salvar, importar dados, isso aqui é bem importante. Eu consigo importar dados diretamente do meu ambiente. E na segunda abinha, né, eu tenho plots. O que que são os plots? São todas as formas possíveis de você plotar conforme os dados que você tem. Então, se você tiver aqui três eixos, né, vamos dizer assim, três variáveis, você consegue plotar várias formas aí o seu gráfico em 3D, tá? É bem legal. Até mesmo para apontar em relatórios, tá? E minha terceira abinha são os aplicativos, aquele que eu mostrei lá do Curve Fit into Box, né? Então é nele que você vai procurar, uma vez que você tenha, obviamente, a ferramenta, né, adequada. Aqui você pode verificar aqui por cima, tá? Que são os favoritos. O Curve Fitting, né? O Image Labeler para você identificar algo específico numa imagem, ele está dentro das ferramentas de Image Processing, Computer Vision, tá? O Optimization, aqui tem várias técnicas de otimização. Analog Output Generator, para você trabalhar com processamento de sinais. System Identification, se você quer trabalhar com sistemas de controle ainda você não tem a certeza de qual planta, né? Vocês lembram aí, para quem é de elétrica, Laplace, lembra? Antitransformada. Você tem que trabalhar no domínio S? Então, aqui, ó, esse aqui vai ajudar para a gente levantar essa planta, né? Trabalhar análise de estabilidade, enfim, de sistemas de controle. Signal Analyzer, também sistemas voltados a processamento de sinais, Instrument Control, se você quer trabalhar dados aí direto do seu sensor, no caso de um osciloscópio, enfim, qualquer outro sensor que possa ser conectado com o MATLAB, tá? O MATLAB Coder, né, para gerar código C puro, C++, o MATLAB Compiler, se você quer compilar aquilo que você desenvolveu aqui no meio de MATLAB, o Classification Learning, para você trabalhar com técnicas aí de classificação, trabalhar com estatística de machine learning, tá? Deep Learning Toolbox, voltado para trabalhar com redes neurais, tá? Então, acho que eles têm 4, 5 aplicativos, tá? Enfim, existem muitos outros, eu estou mostrando aqui por cima, mas só para vocês terem uma ideia do potencial mesmo do que é o MATLAB, tá? Então, essa aqui é a primeira informação que o usuário recebe, tá? Dependendo do que você for abrindo de ferramenta, pode ser que apareçam outras, que eu vou ficar um pouquinho mais para frente, tá bom? O MATLAB conversa com outros sistemas de software, né, com o famoso Python? Sim, conversa. Uma vez que você consiga trabalhar, né, uma API, né, você consegue puxar funções, executar funções escritas em Python a partir do MATLAB e executar funções MATLAB no Python. Tá? Então, na documentação do próprio MATLAB, você encontrará todas as características de instalação para trabalhar mesmo essa API, esse mecanismo de API do MATLAB Python, Python e MATLAB. Tudo bem? É legal de falar porque eles não são inimigos, tá, pessoal? Dá para trabalhar junto, usar o melhor de cada um deles. Isso é muito legal. Outra característica interessante do MATLAB é o App Designer. Então, às vezes entrando em contato com alguns clientes que utilizam o MATLAB há alguns anos, né, eles falam muito do Guide, do GUI, né? Ou do GUI, tem gente que chama de GUI também. Agora virou App Designer, tá? Então, o que é o App Designer? Ele é um ambiente para criar aplicativos com interface gráfica para usuários interagirem. Lembra que eu falei bastante no começo da nossa apresentação? Então, esse seria o ambiente, tá? Você consegue incluir botões, dados, relógios, plotar, enfim, colocar tabelas. Existem várias formas de você montar o seu aplicativo, tá? E outra coisa interessante do App Designer é que você possui duas formas de desenvolver, né? Trabalhar no ambiente do layout de componentes visuais, que seria basicamente isso, tá? Aqui tem uma biblioteca muito maior, tá, pessoal? Peguei só alguns. Quanto utilizar a parte de programação, que seria o meu código,
tá certo? Então, imagine que cada coisinha que está aqui, seja a escala do meu gráfico, seja a minha legenda, o que está no eixo X, o que está no eixo Y, eu posso discriminar no meu código, tá? E é legal que quando você clica no seu ambiente da parte visual mesmo, você consegue já interagir com o seu código, tá? Então, isso torna muito mais dinâmico a construção desse aplicativo, tá? Tudo bem? E depois vocês conseguem compartilhar isso gerando um aplicativo com o Compiler. O MATLAB Project, que eu também não sei se vocês já conheciam, já ouviram falar dessa característica do MATLAB, você consegue criar um ambiente mesmo de projetos, né, no ambiente do MATLAB. Então, aqui em novo, em Project, em Blank Project, ou pegar de GitHub, enfim, ou no Git Supervision, né, no SVN, você consegue trabalhar, né, importar dados de modelos em uma única plataforma, tá? Então imagine que você precise gerenciar esse projeto entre equipes, diferentes áreas, né? Tem um cara de elétrica, o outro de automação, o outro de mecânica, o outro de hidráulica. Imagine todo mundo trabalhar com o mesmo projeto, né, com o mesmo modelo. Então, e fazer essa contribuição de todos virar o projeto, né, que tem o objetivo aqui, tá certo? Seja construir um automóvel, um avião, enfim, um foguete. Então, eles precisam estar inteirados, né, desse modelo. Então, aqui você consegue adicionar, mover, renomear arquivos, você consegue identificar qual foi a última pessoa, o último usuário que interagiu naquele modelo, tá? Criar, armazenar, acessar as operações comuns do modelo e rastrear, né, com controle de versões, utilizar ferramentas de controle de origem. Tudo bem? É, Para mais informações também, na parte de documentação em Software Development Tools, você vai encontrar tudo sobre o Project. Tudo bem? Deixa eu ver se tem mais perguntinhas, só para não acumular. Ah, o Edson, estou adorando. Que bom, Edson, que esteja gostando. O Nivaldo pergunta como faz para acessar a gravação. Depois eles encaminham por e-mail, tá, Nivaldo? Fique tranquilo. O Edson fala que está surpreso aí com o software completo. Eu sei que eu sou suspeita para falar, Edson, o Edson Gabriel, mas ele é completinho, viu? Tem muita coisa legal. Tem coisa que a gente nem sabe que tem quando a gente olha, poxa, eu não sabia que o MATLAB tinha isso. Sendo bem sincera. E toda versão, né, todo o versionamento aí que sai, que são 2 no ano, tem sempre coisa nova. Coisa nova mesmo. Seja de funcionalidades ou de novas ferramentas. Live Editor. Eu também adoro esse ambiente, porque o Live Editor, ele é um ambiente para você desenvolver, criar a sua rotina de código, certo? Só que tem uma diferença. O script comum, né? A gente tem um ambiente de geração de código, somente via código. Lembra quando a gente gera qualquer rotina, de mais simples que seja, a gente precisa normalmente falar sobre aquela linha. A gente coloca o símbolo de porcentagem, a gente fala, ó, isso aqui são as variáveis do meu motor, por exemplo. Isso aqui é a conta de cálculo de rendimento do motor. A gente faz tudo dessa forma, né? E depois a gente dá um executar e ele aparece, sei lá, o plot da curva do motor, características do parâmetro do motor, enfim. Tô dando um exemplo, tá, pessoal? Então, o meu script comum, meu editor comum, eu preciso fazer dessa forma. O Live Editor, que nós chamamos de Live Script, você consegue fazer tudo isso que o script faz, só que você consegue separar que nem um Word, que nem o Doc. Então, você consegue literalmente fazer um relatório. Aqui nesse exemplo dá para vocês verem. Eu consigo colocar imagens, hiperlinks, eu consigo fazer um índice, já hiperlinkado mesmo, que nem no Word. Eu consigo colocar sliders, eu consigo colocar fórmulas, consigo colocar letras gregas, eu consigo exportar aqui para PDF, o Word, HTML em LaTeX. Eu consigo visualizar isso dentro do meu código, ou seja, é um ambiente que eu coloco código
texto, imagem, tudo no mesmo ambiente e depois consigo exportar. Ai, Fernanda, eu queria fazer esse relatório aqui, mas eu só queria mostrar para o meu professor, enfim, para o meu orientador, para o meu chefe, somente o resultado. Eu não queria mostrar os códigos. Você também consegue ocultar os códigos, deixar só os resultados, o texto, tá? Ou você consegue deixar aberto tudo. Isso é muito legal. Depois a gente abre um exemplo lá. Tá certo? Então, não sei se vocês já conheciam, é muito legal o Live Editor. Integração e exportações de aplicações. Então, de uma forma geral, o que o software MATLAB pode fazer para exportar, ou seja, para compartilhar? Fernando, o MATLAB é muito bom, dá para desenvolver várias coisas de vários assuntos, mas como que eu faço para sair do MATLAB? Tá? Existem várias maneiras. Então, aqui eu tenho o workflow do meu MATLAB, analiso, valido, é isso que eu quero. Então, eu tenho opções de embarcar código, seja via código C, C++, HDL, PLC, se você trabalha com sistemas, né, PLCs ou CLPs, né, em inglês e português, você também pode, ou gerar código CUDA, né, para trabalhar com GPUs específicas, você também pode. E a outra forma que tem, outras formas, né, que tem de sair do ambiente do MATLAB, é gerar o famoso standalone, né, que é um aplicativo com interface gráfica, gerar um Excel add-in, um ABPP, fazer um Hadoop, Spark, tá? Fazer toda a parte de sistemas, né, de enterprise, ou seja, gerar o código C para trabalhar em runtime, fazer integração com Java, com Python, com .NET, tá? E além de tudo isso, imagine que um standalone aqui sejam muitos usuários. Imagina que seja uma empresa com 100 mil usuários para acessar o ticket refeição. Imagina todo mundo acessando ao mesmo tempo. E você desenvolveu o aplicativo do ticket refeição. Você precisa jogar isso daqui num servidor, seja na nuvem ou no servidor mesmo da empresa, e ele faz todo o gerenciamento com o servidor e o usuário, tá? Então, o MATLAB Production Server, que é uma outra ferramenta, né, também é uma das formas de trabalhar esse compartilhamento de aplicações do MATLAB, tá bom? Então, existem muitas formas de você trabalhar e sair do ambiente do MATLAB, uma vez que ele já esteja desenvolvido, validado, tá certo? O Edson pergunta se existe alguma licença específica para estudantes. Sim, tem licença específica, sim, que são as famosas students. Compartilhando aplicações standalone. Então, você tem a ferramenta, o MATLAB, as toolbox, você gera o compilado dele, né? E ele vai para o usuário. Não precisa de licença do MATLAB, tá? Fernanda, em que momento isso aqui é interessante? Bom, eu compilei, já está validado, já foi desenvolvido, e a pessoa que vai estar nesse computador aqui, ó, está mexendo com o MATLAB, opa, eu dando spoiler para o próximo assunto. Uma vez, a pessoa que vai interagir com esse aplicativo, ela não tem ideia do que é MATLAB, ela não tem ideia do que foi desenvolvido. Todos os royalties, vamos dizer assim, é da pessoa que desenvolveu. Eu até brinco com algumas pessoas. Se você desenvolveu a cura da Covid, compilou e vendeu, os bilhões de dólares que você vai ganhar, que imagina, todo mundo vai querer a cura da Covid, né? Serão seus todos os créditos. E dinheiro, é claro, né? Então, não tem MATLAB, não tem OpenCAD, não tem Metrics, porque é você que desenvolveu, tá certo? Então, uma vez compilado, virou um produto. E o que é compilado não dá para ver o código, né? Então, a pessoa aqui só está preocupada em interagir com essa aplicação. Tudo bem? Então, como é que funciona o workflow do MATLAB? Tá? Independente de ferramentas, como que o software funciona? Tá? Eu preciso acessar dados. Como, Fernanda? Como que eu faço para acessar? Você pode escolher. Você pode gerar dados da sua própria simulação. Você pode acessar um banco de dados, Cassandra, SQL, enfim, existem vários aí. Eu consigo acessar planilhas rapidamente, tá? Ou pegar código de sensores, tudo bem? De sistemas de hardware. Eu modelo, faço todas as minhas análises, aplico aí técnicas de classificação, coloco machine learning, deixo tudo bonito, coloco técnicas avançadas que
que dão tempos de processamentos longos, sabe? Aquela coisa que precisa ter um supercomputador, enfim. Usei todas as técnicas famosas, né? Que estão consolidadas na academia, né? E vou compartilhar. Então, uma vez que eu fiz toda essa análise, aquisitei, fiz todas as minhas análises, modelei, desenvolvi aplicações, eu compartilho. Que aí vai entrar naquele slide anterior, das formas que eu tenho de compartilhar. Posso gerar um simples PDF, posso gerar um simples relatório em doc em HTML, ou gerar aplicações específicas como Word em Excel. Imagine aquelas pessoas que só trabalham com Excel. Não é uma coisa ruim, a pessoa já está acostumada. E o Excel também é uma ferramenta muito grandiosa. Mas tem algumas coisas que ela não consegue fazer com o Excel facilmente, né? Que eu falo. Então, por que não desenvolver uma função no MATLAB e clicar lá, criar uma função mesmo no MATLAB e passar isso aqui para o Excel? É possível, tá certo? E gerar, né? Um DLL, um .NET, trabalhar com integrações, né, em Java, enfim, C++. Então, existem várias formas de eu compartilhar. Esse é o workflow do MATLAB. Tudo bem? Alguns casos de sucesso. Eu separei dois, mas existem muitos outros, bem legais, inclusive. Eu separei esse da Airbus, tá? Defense and Space. Eles desenvolveram aviônicos essenciais para a segurança utilizando o projeto baseado em modelo, tá? Fernanda, o que é projeto baseado em modelo? Fiquem tranquilos que a gente vai aprender, que a gente vai falar muito sobre Simulink, tá? Então, o grupo Overall Systems Integration da Airbus, né, Defense and Space, desenvolveu soluções de modelagens para bancadas de testes e integrações com essas bancadas, tá? Então, foi tudo focado em utilizar o MATLAB Simulink, né, MATLAB Coder, trabalhar com HDL Coder para detectar erros, tá? Então, os resultados principais em utilizar essas ferramentas foram os erros detectados em testes iniciais, capacitou grandes equipes para trabalhar na mesma arquitetura utilizando modelos referenciados e o código gerado automaticamente, ou seja, você não precisa fazer na mão. Tem coisa, gente, que você gera os bloquinhos no Simulink e gera código C, C++, enfim, e você vê toda a linha de código. Se você fizesse aquilo na mão, teria que ter muito tempo para fazer aquilo e muita, não diria nem responsabilidade, mas tem que ter muito respaldo para fazer tudo aquilo na mão, né? Para quem tem facilidade, já está acostumado, tudo bem. Mas para quem trabalha no ambiente, seja desenvolvimento na academia ou que esteja no mercado, né, na indústria, né, precisa de rapidez, né? Então, eles tiveram esses resultados, tá? Utilizaram esses produtos, MATLAB, Simulink, MATLAB Coder. Eu sempre gosto de colocar em caso de sucesso quais produtos eles utilizaram. Tá? O MATLAB, Simulink, MATLAB Coder, Simulink Coder, HDL Coder e o Embedded Coder. Então, vocês observam que ele basicamente trabalhou no ambiente MATLAB Simulink e gerou código. Essa foi a forma dele compartilhar, é sair do ambiente do MATLAB. O segundo caso de sucesso, né, foi com a Honeywell. Né, a Honeywell reduziu 60% de tempo em desenvolvimento. Então, a divisão deles de sistemas de aviação, né, o CAS da Honeywell, decidiu fortalecer, né, a posição fornecedora líder, né, em aviônicos e aeronaves executivas. Então, o que eles fizeram? O desafio, na verdade, era atualizar todo o controle de voo enquanto reduz o tempo de custo de desenvolvimento. Eu acho que isso aqui é essencial para todas as empresas de desenvolvimento, seja desenvolvimento do que for, seja da parte de consumer goods, a parte de energia até essa, né? Então, eu acho que diminuir custos, melhorar produto é algo que toda indústria procura, né? A solução foi utilizar ferramentas, né, de projetos aí voltado da Metrix, né, MATLAB e Simulink, para permitir que as equipes projetem, né, modelem e simulem as leis de controle de voo e gerem automaticamente código para o voo. Tá? Então, os resultados foram uma melhoria de produtividade de 5 para 1, código reutilizável altamente preciso, né, e um produto muito superior, um produto muito melhor. Se vocês observarem, eles utilizaram basicamente os mesmos produtos que a Airbus. Já estava esquecendo já, que é a Airbus. Tudo bem?
Então, se vocês quiserem mais detalhes desse caso de sucesso, depois eu encaminho o link para vocês, tá bom? Vou beber uma aguinha aqui, só um minutinho. Tô falando muito rápido, pessoal. Vamos pro quiz? Vamos ver se todos conseguiram aí captar as, as mensagens, ó, as características do MATLAB. Tá tranquilo, né, Edson? Vamos lá. Vou colocar a primeira pergunta. Tá, tá, tá. Vamos lá. Qual é o workflow do MATLAB? Todo mundo colocou, acertou, hein? Workflow. A gente falou quase agora dele. Boa, Victor. Ih, acho que o pessoal caiu em algumas pegadinhas. Mas a resposta correta tá ganhando. Vamos lá, pessoal. Faltam 40% ainda. Um pouquinho menos. Essa tá fácil, não tá fácil? Boa, Lucas. Lucas Colovini. Vamos lá. Falta pouquinho, ainda tem gente para votar. Fechando em 10 segundos. Vou fechar. Então, a maioria respondeu a letra B. É isso mesmo, tá? O workflow do MATLAB basicamente é, independente de ferramentas de toolbox, é acessar dados, tá? Modelar, ou seja, aplicar técnicas, desde técnicas simples, né, até técnicas mais sofisticadas e compartilhar, tá certo? Então, o objetivo é sempre gerar algo daquilo que foi desenvolvido, daquilo que foi simulado. Tudo bem? Então, parabéns para quem colocou a letra B. Vamos para a segunda pergunta. Valendo. Qual é o nome do ambiente de desenvolvimento interativos para projetar aplicativos barra standalone? Opa, saiu um textinho aí a mais. Vocês não liguem, tá? A, B ou C? Boa. Ó, a resposta correta tá ganhando. Mais um minutinho aí para todos votarem.
Boa, Lucas. Mais 30 segundinhos. E nem pergunta em espanhol, pessoal, por favor. Pessoal que é do Panamá. Vou fechar. Vamos ver. É letra C, tá, pessoal? Agora é app design. Então, se você pensa em desenvolver algo para otimizar algum processo específico, né, para adiantar algo que é muito manual, você quer deixar mais interativo, você pode fazer com um app designer, tá? É o antigo. Essa pergunta foi de propósito porque o MATLAB ele ficou muito tempo conhecido com o GUI, né, o Guide. Então, o app designer veio mesmo para ficar. O Guide era só código, né? Agora tá mais visual. Vamos para a próxima pergunta. Essa é legal, hein? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Eu ia falar verdadeiro ou fácil, ó que loucura. O MATLAB tem como opção a conexão direta em sistemas de hardware. Essa afirmação é falsa ou é verdadeira? É falsa, precisaria do Simulink. B, verdadeira, conexão de hardware pode ser feita no MATLAB quanto no Simulink. Isso aí é legal porque eu falei bem no comecinho da apresentação. Então, quem errar vai ter um desconto porque ou chegou um pouquinho depois. Falta pouco. Boa, Lucas. Lucas acertando todas, hein, Lucas? Ainda tem gente para votar. Vou fechar. Quem colocou a letra B acertou. Tá? É verdadeiro. O MATLAB ele tem como opção a conexão direta em sistemas de hardware. No Simulink, ele é muito famoso, né, por liberar uma biblioteca de blocos mais específicas, mas com o MATLAB, sim, pode, com certeza. Tá bom? Vamos para a próxima, quarta, é isso mesmo? Iniciar. Qual é a estrutura do MATLAB? Alguém lembra? Letra A. Eu tive que diminuir os caracteres, pessoal, porque a gente tem um limite, tá? Mas se vocês me falam se vocês não entenderam. Mas eu vou ler aqui em voz alta. Então, A. Estrutura do MATLAB. Ambiente de desenvolvimento, barra funções, gráficos manipuláveis, barra integração com hardware, barra apps. Essa é uma estrutura do MATLAB, tá? Ela é composta dessa forma, mas vocês podem, não precisam necessariamente trabalhar com hardware, tá? A gente deixa claro que pode, isso faz parte da estrutura. B, ambiente de desenvolvimento, barra funções e blocos, barra gráficos manipuláveis, barra integração com hardware, barra apps.
Essa acho que foi pegadinha, né? Tá quase dividido. Vamos fechar. Compartilhar. Olha como foi bem dividido, tá? Essa foi uma pergunta direcionada ao software MATLAB, tá? E nisso somente as funções são incorporadas, tá? A gente não está falando de Simulink ou de Blocksets. Então, é letra a resposta correta. Ambiente de desenvolvimento, funções, né? Chamada de funções, gráficos manipuláveis, integração com hardware e aplicativos, tá? Vamos para a próxima. Ah, essa é fácil, vamos ver. Vamos ver. Quais são as três principais abas no ambiente do MATLAB? Então, o usuário abriu o MATLAB. Quais são as três abas que aparecem? A. Install app, Home Plots. B. Home Plots e apps. C. Home Import Data and Package app. A resposta correta está ganhando disparado. Mais uns minutinhos aí. Podemos fechar. 15 segundinhos. Foi. É a letra B, tá, pessoal? Então, a gente tem um ambiente de desenvolvimento. Oh, desculpa. A letra B. A gente tem a primeira parte funcional com acesso aos botões de acesso rápido, tá? Como Home. Depois, plots, né, que são as diversas formas que você tem de plotar, né, seus gráficos. E os aplicativos. Tudo bem? Muito bem. A maioria acertou esse aqui. Fechar. Vamos para a sexta. Essa é legal também. Qual é a diferença entre o scripting comum e o Live Editor? O script comum, você gera tudo via código e o Live Editor é um ambiente interativo. O B, no script comum, é a melhor opção, pois já é muito utilizada. E o Live Editor tem menos código. Boa. A resposta correta está ganhando. Mais 20 segundinhos. Resposta certinha, hein, pessoal? Muito bem. Vou fechar. Fechar, compartilhar. Muito bem, pessoal. É a letra A, tá? Então, eu não consegui colocar todas as características, porque a gente tem limite de caracteres, né? Mas é isso mesmo. Então, no script comum, a grande diferença entre o script e o Live Editor é que o script você gera tudo via código,
tá? Depois dá um run para visualizar algo que você queira saber, né, que foi desenvolvido. E no Live Editor é um ambiente interativo. Então, esse ambiente interativo está composto de inserir imagens, hiperlinks, colocar fórmulas, exportar via PDF, doc, HTML, enfim. Tem várias opções aí de exportar. Então, a letra B está errada. Tudo bem? E vamos para a última pergunta e já vamos começar com o Simulink. Começando. Qual que é a vantagem de utilizar os aplicativos do MATLAB? A. Os aplicativos, né, os apps são interativos que combinam acesso direto de algoritmos, né, com um feedback, vamos dizer, imediato, né? B. Você pode ver instantaneamente como diferentes algoritmos funcionam com seus dados. Vamos ver. Essa é uma pergunta, tem que ficar no meio a meio aí. Vou fechar. Ambas as respostas estão corretas, tá? É, eu até poderia ter colocado mais uma, né, para falar que todas estão corretas, mas só para ver mesmo, existem muitas pessoas que querem o MATLAB por conta de algum aplicativo específico, tá? Então é muito legal divulgar também o uso dos aplicativos, além do ambiente de desenvolvimento do MATLAB em si, porque ele traz justamente isso, ele combina o acesso direto, né, dos algoritmos já prontos com a resposta dos seus dados, tá? E ele ajuda aí intercalar, né, identificar vários algoritmos que funcionam exatamente com seus dados. Então você consegue visualizar, você consegue escolher o tipo, você consegue escolher a metodologia, você consegue escolher variável, né? E visualizar tudo isso muito rápido. Tudo bem? Então, essa não tem uma resposta correta ou errada, tá bom? Vamos falar de Simulink. Deixa eu fechar essa pergunta. Começando com o famoso Simulink. Vou falar a minha impressão que eu tinha do Simulink antes de conhecer de verdade o Simulink, tá? Eu lá na faculdade, novinha, fazendo lá as matérias de controle, precisava plotar gráficos, gerar algumas matrizes para identificar dados de estabilidade, instabilidade do sistema, gerar uma planta. Foi isso que eu vi, tá? E eu não tinha noção que o Simulink estava presente em tantas indústrias. Então, o Simulink ele é um aplicativo que pertence ao MATLAB, tá? Então, se você fala assim, Fernanda, eu só quero usar o MATLAB, não quero o Simulink, eu posso? Não, não pode. Você precisa de no mínimo um MATLAB para trabalhar com o Simulink, tá? E ele está presente em todas essas indústrias, então, na aeroespacial, defesa, automotiva, comunicações, eletrônica, mineração, processamento de sinais, química, petroquímica, energia e entre outras. Tá? Então, ele é a base da modelagem matemática em sistemas dinâmicos. Então, você consegue criar modelos, analisar, controlar comportamento, identificar, né, prever situações em que, se você fosse fazer mesmo com o seu protótipo ou com o seu equipamento, você teria alguns prejuízos, tá certo? Ou seria de difícil acesso mesmo entender o comportamento de algo específico. Tudo bem? Então, o Simulink ele é um ambiente de diagrama de blocos, tá? Ele
você consegue modelar, simular, analisar sistemas multidomínio. Fernando, o que que é sistemas multidomínio? Eu consigo trabalhar com sistemas elétricos, mecânicos, hidráulicos, sistemas de sistemas de potência. Então, ele me traz essa biblioteca para justamente trabalhar com diferentes tipos de ações. Tudo bem? Qual que é a vantagem de trabalhar em sistemas multidomínio? Que eu não preciso ter um software para cada coisa que eu queira modelar. Então, se eu quero modelar algo de eletrônica, algo de mecânica, algo de mecatrônica, eu precisaria ter um software para cada uma delas, né? Então, o Simulink, ele, junto das suas bibliotecas de blocos, né, traz esse conforto em desenvolver em um único ambiente. Tudo bem? Ele é muito famoso em sistemas de controle, não é à toa, tá? Ele não é à toa, é muito mais rápido trabalhar com sistemas de equações dinâmicas no Simulink. E ele possui uma metodologia integrada, tá? Que é o Model Based Design. O que é o Model Based Design? Opa, desculpa, a tela passou. O Model Based Design, ele é uma metodologia, né? Um projeto baseado em modelo, é uma metodologia que vai do conceito ao código, tá? E existem etapas a serem cumpridas, tá? Fernanda, mas para trabalhar com Simulink eu preciso saber Model Based Design? Não, você não precisa necessariamente saber Model Based Design, você vai aprendendo aos poucos, tá? Então imagine que você queira desenvolver mesmo um automóvel, uma aeronave. Imagina um projeto complexo e que abrange várias áreas, tá? Eu preciso entender o comportamento de todo o meu sistema e que no final aquilo sai um carro, sai um avião, né. Então, imagine que eu queira mudar essas variáveis, já verificar impacto delas em todo o meu sistema, em diversos domínios, eu consigo ver isso rapidamente, tá. Então o Model Based Design te traz esse respaldo de você validar e verificar do começo ao fim. O que que seria o começo? Os requisitos do meu projeto, o ambiente que eu vou começar a desenvolver, esse tipo de coisa. Qual que é o meu final? Seria gerar código, seria validar o meu controle, seria gerar código, validar o controle, gerar uma aplicação específica, tá? Com comportamento específico, seja um trem de pouso, um controle de freio, tá? Enfim, qualquer algo que termine, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho com mais detalhes do Model Based Design, que é muito importante, tá? Por que modelar em Simulink, né? É legal de mencionar isso e apontar esses argumentos. A gente falou tanto das características do MATLAB em si, mas qual que é a vantagem de modelar no Simulink, né? Vamos dizer assim, porque essa é a maneira mais barata de se dimensionar um produto, tá? O projeto que você queira dimensionar, desenvolver. Então, o dimensionamento pode ser feito interativamente, absorvendo novas informações sobre a dinâmica do seu sistema, como os componentes a influenciam, tá certo? Então, com o Simulink você pode validar o designer muito mais rápido, tudo bem? Então, você tem aqui a parte de coletar dados, né, informações, montar lógica do seu modelo, montar a base, né, matemática, você executar o seu modelo com períodos de solvers, com vários tipos de solvers, tá? Então você consegue simular ele em vários passos de tempo, vamos dizer assim, ciclos de tempo. Verificar saída do seu sistema, analisar ordens de grandeza, comportamento. Lembra no começo da apresentação que eu brinquei e falei assim, poxa, como que uma chave consegue identificar que aquele sinal no gráfico é de corrente, de tensão, né? Então, tudo isso graças às técnicas numéricas, né? Os solvers ajudam a fazer essa transcrição, tá certo? E acertar, né, respostas inconscientes, incluir mais detalhes, refinar o meu modelo, tudo bem? Então, agora detalhando um pouquinho mais sobre o Model Based Design, né, então o projeto baseado em modelo, né, é uma metodologia mesmo, que já está integrada no ambiente do Simulink, tá? No Simulink e todas as ferramentas que envolvam o Simulink. Quais seriam elas? A parte do Simulink Control Design, a parte de validação, a parte de
de Simscape, que seria a parte elétrica, mecânica, mecatrônica, enfim, tudo que você vê block set está dentro da família do Simulink e a gente pode falar de Model-Based Design, tá? A geração de código, né? Quando fala em Embedded Coder também, tudo está incluído em Model-Based Design, tá? Então, ela é uma metodologia utilizada para a simulação de múltiplos domínios, do conceito ao código, certo? Então, nós temos aqui a especificação, esses são os itens que compõem Model-Based Design, tá? As especificações, onde tem a modelagem gráfica, a linguagem multiambiente, o meu projeto, que eu tenho uma abordagem do meu sistema, a possibilidade de otimizar isso, quais métodos interativos, né, incrementais que eu consigo adequar esse meu projeto, a implementação, ou seja, eu gero, né, código, um ambiente integrado no desenvolvimento, quais são os geradores certificados para diversas aplicações e os testes. Aí os testes eu consigo fazer testes de reduzir necessidade de protótipos, realizar mecanismos de identificação de parâmetros com os testes automatizados durante todo o meu processo, tá? Então imagine que eu estou aqui na especificação, né? Eu passo por isso, passo por isso, passo por isso. Então fiz especificações, projeto, implementação e testes. Vou validar. E eu falo, poxa vida, tá estranho isso aqui, essa variável eu não sei. Sabe aquela coisa de sentimento do desenvolvedor? Você fala, não tá legal. E se eu mudar, colocar em 0, tanto, qual que vai ser o impacto em todo o meu projeto? Né? Você consegue visualizar tudo isso muito rápido e ver impacto em todos os domínios antes de você implementar. Tá? Então, quando a gente fala de rapidez, desenvolvimento, a gente está falando disso, da gente ter esse poder de explorar esse lado de desenvolvimento de uma forma muito mais dinâmica, tá certo? Então, com a plataforma do Simulink, nós podemos conectar o desenvolvimento de produtos diretamente nos requisitos, tudo isso validando e verificando, o famoso VID, o Verification and Validation, tá? Integrar etapa de testes com a etapa de design, refinar algoritmos e gerar código embarcado com documentação, com todo um respaldo de documentação, tudo bem? Questão de custo. Ele minimiza protótipos e retrabalho, facilita o reuso do desenvolvimento, contra prazo, né, o famoso time to market, você consegue encurtar isso, aumentar a comunicação entre a equipe, porque a gente vai estar trabalhando com o mesmo ambiente, tá certo? E desempenho, então gerar inovação, prover, né, mais qualidade, uma vez que você consiga desenvolver mais rápido, você também consegue, tem tempo para refinar e deixá-lo o melhor, tudo bem? E, gente, eu falei de exemplos assim bem complexos, né? De uma aeronave, de um carro, de um automóvel, mas você pode aplicar model-based design em coisas mais simples, tá? Em coisas mais simples, como gerar dados de temperatura, né, de um ambiente e verificar essa temperatura em real time, fazer o ajuste, o controle dessa temperatura para que fique numa faixa de temperatura adequada, tudo bem? Então, a gente pode aplicar model-based design em qualquer coisa. Representação de conjunto de dados no Simulink. Então, no Simulink, o conjunto de dados de entrada e de saída, né, que é representado aqui pelo meu UTVT, são representados por sinais, que são as linhas e os sistemas que contêm os estados, que são chamados os blocos. Tudo bem? Então, eh, esses essa é a forma que o Simulink enxerga. Você dá dados de entrada, modela, você analisa, você tem dados de saída, tudo bem? E tudo isso é feito através de bibliotecas de blocos. Mas, Fernanda, como é que ficaria isso em relação a uma equação junto com meus blocos, meus modelos no Simulink? Então, vamos dar um exemplo. Conceitos de sistemas dinâmicos no Simulink. Vamos lá. Então, que eu preciso para montar um sistema dinâmico no Simulink? Eu preciso de um sistema. Então, o que é um sistema? Um sistema é um grupo de partes físicas e funcionais interdependentes com características mensuráveis, tá? Que mudam com o tempo. Então, a gente vai dar um exemplo aqui de um veículo, tá? Um veículo é um sistema com várias peças. E essas características são mensuráveis, que inclui velocidade linear do veículo, velocidade de rotação das rodas e entre outras coisas. Tudo bem?
Outra coisa, outro item que eu preciso para compor o meu sistema dinâmico não Simulink são componentes desse meu sistema. Quais são os componentes desse meu sistema? Ele pode ser um sistema que interage com outras partes do seu sistema. Aí você fala, nossa, Fernanda, tá muito estranho isso. Não, mas vai ficar claro. Essas interações podem definir a estrutura e o comportamento desse meu sistema, que eu falei um automóvel, mas ele pode ter muitas coisas, ele tem muitos parâmetros, né? Então, a gente vai dar um exemplo de um componente do sistema, um módulo de controle. Esse componente do sistema pertence a uma parte do veículo, tá? Então, ele é um microcontrolador, um hardware associado, que define uma estrutura, enquanto um algoritmo de software para controlar a velocidade, que é aquele momento que você aperta o pedal, né? Ou em carros mais sofisticados, né? Existem os radares que identificam que você está muito próximo e ele já meio que freia, né? Ele vai reduzindo a velocidade para não ter para não bater o carro, né? Para não colidir os veículos, enfim. Então, esse módulo de controle faz parte do componente do meu sistema. Tudo bem? E o meu modelo. Então, como que eu faço para fazer um modelo se tornar um sistema dinâmico no Simulink? Então, o modelo é justamente a descrição matemática de um derivados de leis físicas. Lembra que eu falei lá de tensão, de corrente e tudo mais? Então, imagine traduzir as equações, né, que envolvam a lei de Ohm, né, para os modelos que envolvam a velocidade do carro. Tá? Então, aqui a gente pode observar um conjunto de variáveis de equações diferenciais que definem as relações entre as variáveis compostas do meu sistema. Então, nós temos o U de T, que é a força em Newton, né, movendo o veículo para frente. Nós temos o V de T, que é a velocidade em metros por segundo. O B, que é o coeficiente de arrasto em Newton segundo por metro. E o M é a massa do meu veículo em quilos. Tudo bem? Então, como que a gente monta tudo isso, né? Lembra-se, nós temos sistema, os componentes do meu sistema. Aí a gente tem o nosso modelo. Então, o veículo é um sistema contínuo. Para sistemas contínuos, as equações diferenciais descrevem uma taxa de mudança variável com as equações definidas em valores pelo tempo. Tudo bem? Então, o meu V de t e sua aceleração, né, V' de t, são definidas com as seguintes equações. M, V' de t, mais B, que é o meu coeficiente de arrasto, V de t, é igual ao meu U de t, tá? Que seria a força em Newton. Tudo bem? Ficou claro esse exemplo aqui no sistema dinâmico no Simulink? Tudo isso feito em blocos, tá certo? Então, você pode criar toda essa equação num ambiente de blocos dinâmicos. O que é essencial a gente saber? A gente saber entender. Nossa, meus slides aqui às vezes dão uma bugada mais alta. A gente precisa entender exatamente isso, tá? Uma vez que a gente sabe disso, a gente consegue traduzir para o meu ambiente do sistema dinâmico. Tá? Vou dar outro exemplo. Existe uma ferramenta que eu gosto muito, que eu sou super fã, que é o Simscape Electrical. Não sei se vocês já ouviram falar. O Simscape Electrical, ele possui um esquemático também baseado em diagramas de blocos, mas ao invés de eu trabalhar o meu sistema dinâmico, ou seja, trabalhar com minhas equações diferenciais, eu trabalho com modelagem física. Tá? Eu sei que isso é um papo para um outro momento, mas é muito legal também falar que, ao invés de eu ter todo um conhecimento, aqui um sobre S, né, para quem é de elétrica vai saber, eu preciso saber aonde que eu conecto, aonde que está minha forma de excitação, aonde que eu somo, aonde que eu subtraio, desculpa, né? Isso, Edson, em circuitos. A disciplina é circuitos mesmo, circuitos elétricos. Então, ao invés de eu ter todo um conhecimento que é fundamental, tá, gente? Nisso, no esquemático do Simscape, eu simplesmente pego dados de um circuito RC, por exemplo. Então, eu coloco o meu resistor em ohms, meu capacitor em Faraday, enfim, coloco indutor, coloco minha fonte em AC ou em DC. Então, lá eu vou trabalhar com sistemas físicos reais, com unidades mesmo. Aqui eu estou trabalhando com equações diferenciais, tá? Então, eu tenho duas formas de modelar dentro do Simulink, mas aqui a gente vai focar no Simulink, tá? Mas para quem quiser, tiver curiosidade, eu posso compartilhar alguns links também, tá?
É legal ressaltar que esse esquemático do Simscape é uma biblioteca à parte, mas que pertence à família do Simulink, ok? Bibliotecas de blocos do Simulink. Então, nós temos várias formas de chamar o Simulink, né? Ah, olha só que legal. Ó, o Oscar está falando, o Oscar atua aqui na parte de marketing, né, conosco. Ele mandou uma mensagem para vocês falando que haverá um card link no YouTube para quem reassistir no YouTube e acessar nossos webinars de Simscape. Olha só que legal, tá bom? Então, a gente vai passar o link para vocês e fiquem à vontade em perguntar. Se vocês quiserem também alguns materiais, a gente também pode compartilhar. Então, falando um pouco sobre os blocos, é muito importante saber sobre a biblioteca de blocos, porque você já se sente familiarizado com o que você gostaria de simular, gostaria de aprender, tá bom? Então, eu tenho várias formas, né, de chamar o meu MATLAB. Eu consigo acessar, deixa eu ver aqui. Vou sair aqui da apresentação e vou para o MATLAB, que eu acho que é mais legal. Vocês estão vendo minha tela? Então, né? Então, aqui eu estou no MATLAB, estou na última versão, logo, acho que já até saiu. Será que saiu hoje? Acho que saiu hoje, nova versão 21B, tá? Mas está perto de sair. Nós temos duas versões do ano, a versão A, que é no primeiro semestre, e a versão B no segundo semestre. Então, nós temos aqui a barra Home, Plots e Apps. Lembram? Então, eu tenho duas formas de chamar o Simulink. Ou eu escrevo aqui no meu comando de Windows, Simulink, ou eu clico aqui no botão Simulink. Ele vai abrir essa página. Para quem quiser fazer os on-ramps da Metro, que são gratuitos, nós temos do Simulink, Stateflow, Control Design, Simscape, tudo isso você consegue fazer aqui, tá? Com a sua licença. Tudo bem? É um curso bem interessante e eu recomendo a todos fazerem, tanto o MATLAB quanto o Simulink, que é bem legal, e todos eles. Então, eu posso abrir aqui um modelo em branco e a gente vai abrir aqui minha biblioteca de blocos no Library Browser, ok? Saiu um OK, né? OK, ok? Então, aqui nós temos o Simulink. Cada linha dessas é um block set, desculpa. Ok? Cada linha dessa é um block set. O que é um block set? É a ferramenta que agrega mais funcionalidades. Lembra do Lego lá que eu tinha comentado? Então, é basicamente isso. Então, aqui o Aerospace, basicamente, a gente tem vários blocos focados em Aerospace. Animação, ambiente, equações. Ok? Então, a gente só vai abrir aqui o Simulink. Então, nós temos alguns blocos específicos. Então, a gente tem blocos para trabalhar em tempo contínuo, os meus dashboards, tá? Para trabalhar com tempo descontínuo, discreto, lógicas e operações, os meus lookup tables, onde eu consigo trabalhar com tabelas, tá? Trabalhar com operações matemáticas, trabalhar com mensagens de eventos. Aqui para utilizar também tabelas, né, com suporte a tabelas, no modo wide utilities, trabalhar com subsistemas, você pode gerar subsistemas, imagine que seu modelo está ficando grande, você queira diminuir, você queira personalizar esse subsistema. Signal Attribute, Signal Routing, Sinks, vários tipos de fontes, geração de sinais, strings, User Defined Functions, se você quer trabalhar com ambiente do MATLAB, trabalhar com funções em C, tá? Trabalhar com matemática discreta, matemática adicional, desculpa, e discreta, e alguns sinais rápidos aqui, tá? Com operações matemáticas discretas, o que você utiliza bastante dentro dessa biblioteca de blocos. Então, no Simulink, em outras palavras, ele é dividido dessa forma. Em contínuos com funções contínuas no tempo, tá? Integrações, derivações, tudo mais. Descontínuos inclui descontinuidades, né, no modelo, como trimagens de sinais.
Discreto, onde você trabalha com funções discretizadas no tempo, utilizada para modelagem de sistemas, controladores discretos, trabalhar com discretizações de controladores, derivadas, integrais. Logic and Bit Operations, então você consegue aplicar lógica aos seus modelos, né? Computadores, comparadores, operações lógicas. Lookup Tables, onde você inclui tabelas de dados que podem ser acessadas durante a simulação. Model Verification, para você adicionar lógica verificação no modelo específico. Modified Utilities, você consegue utilizar os blocos de utilidades para tabelas de informações e funções suportadas. Ported Subsystems, que são subsistemas, né, para organizar mesmo o uso dos seus modelos em subsistemas, incluindo lógicas. O Signal Attributes, onde você consegue fazer essa conversão de dados de amostragem. Signal Routing, onde você consegue organizar, alterar o fluxo de dados do seu modelo. User Defined Functions, onde você consegue aplicar integração direto com os códigos escritos em MATLAB. Então, imagine você criou uma função no MATLAB, não no script ou no LiveScript, e você queira trazer isso para o ambiente do Simulink, você pode. Em Additional Method Create, você tem a biblioteca de blocos voltado a funções extras de trabalho em sistemas discretos e matemáticas de sinais. Ok? Vamos para mais um quiz. Essa é legal. Essa pergunta é bacana. O que é a metodologia MBD? Olha, tá empatado. Vamos ver. O que é a metodologia MBD? É utilizada para simular modelos no MATLAB, utilizada para simulações multidomínio do conceito ao código, ou ser utilizada para simular modelos simples. Nós temos aqui empata, tá quase. Agora deu uma melhorada na resposta correta. O MBD, o Model Based Design, tá? Eu vou fechar. 10 segundinhos, quem não votou? Não, não caiu não, ô Cauê. Vou fechar. Vocês estão vendo? Letra, letra B. Quem colocou a letra B, que foi a maior, acertou. Ela é utilizada em simulações multidomínio, do conceito ao código. Tá? Essa seria uma descrição rápida do que seria a metodologia Model-Based Design. Muito bem. Vamos para a próxima consulta. Iniciar. Qual é a vantagem de modelar no Simulink? A. Linguagem multidomínio. É um pouco demorada. B. Aumenta a necessidade de refazer os protótipos. E C. Validação e verificação do design com rapidez. Vamos que está acabando. E amanhã tem mais, hein? Todo mundo que colocou. Acertou.
Vamos lá. Podemos fechar? Compartilhar. Letra C, muito bem. Então, a grande vantagem de utilizar o Simulink é justamente a parte de validação e verificação dos requisitos do seu projeto, tá? Isso, de certa forma, traz rapidez. Traz rapidez em desenvolver, em analisar algo mais específico. Tudo bem? Vamos para a próxima. Próxima pergunta: quais são os três principais itens em um sistema dinâmico no Simulink? Essa pergunta é legal, hein? A. Equação diferencial, componentes do sistema e modelo. B. Sistema, componentes do sistema e modelo. C. Modelo, sistema e componentes do sistema. Quantas vezes eu repeti a palavra sistema, né? Mas tudo bem. Começou bem dividido. Será que confundiu aí? Mas a resposta correta está ganhando. Podemos fechar? Falta gente ainda para votar, hein? O Davi Guilherme fala que C e B são iguais. Acho que a ordem não faz diferença. Só para dar uma graça, Davi. Podemos fechar? É a resposta B. Mas como o Davi mencionou, não faz muita diferença, né? Mas como a gente mostrou naquela ordem, né? Por isso que eu mantive a letra B. Tudo bem? Então, sistema, componentes do sistema e a construção do seu modelo. Se você ir pela lógica assim de construção, a B teria assim mais lógica, tá? Porque você só faria o modelo, né? Depois que você tem os dados do seu sistema e os componentes do sistema. Mas como a pergunta foi quais são os três principais, não tem problema quem colocou B e C, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Essa é legal também. Quais são as indústrias, né? Quais indústrias que utilizam o Simulink? Vamos ver. Vamos lá. Ainda tem gente votando. Essa é bem difícil. Bora fechar. Pronto. Nenhuma deu 100%, né? Mas não tem problema, não tem problema. Essa bateu 97%. Todas as indústrias mencionadas, tá? Então, o Simulink está presente na área espacial, defesa, automotiva, eletrônica, comunicação, mineração, processamento de sinais, química, petroquímica, energia, enfim. Nós temos vários casos de sucesso que compõem todas essas indústrias, tá? E o mais legal é de saber que faz a diferença, né? É uma ferramenta de desenvolvimento que faz a diferença, né? Para grandes análises.
seja na área de segurança, de risco, né, de otimização. Vamos para a próxima pergunta. Na biblioteca de blocos do Simulink, quais são os itens que possuem um conjunto de blocos dedicados às expressões de lógica e são muito utilizados no ambiente do Simulink? A. Signal Routing and Sinks. B. Logic and Bit Operations and Signal Routing. Ou C. User-Defined Functions and Sources. Qual que é o... Vamos ver. Resposta certa, tá ganhando. Será que a pegadinha é essa? Vamos ver. O pessoal ainda tá votando. Vou fechar. Compartilhar. Então, a letra B, tá? Logic and Bit Operation Signal Routing. Essa é uma parte, né, da biblioteca de blocos muito utilizadas no ambiente do Simulink. E a última, vamos para a última pergunta do quiz, que também é muito utilizado. Eu vejo muitas pessoas da área de energia utilizando, parte aeroespacial, automotiva. Qual a área da biblioteca de blocos que você encontra, né, faltou um Q, né, que você encontra tabelas de dados que podem ser acessadas durante a simulação? A. Model-wide utilities, model verification from tables, and C. Lookup tables. Vamos ver. Podemos fechar. Olha, você ficou bem dividida. Ainda tem gente votando. Alguém tem dúvida? Alguém levantou a mãozinha, hein? Podemos fechar? Vamos ver. Falta mais uma pessoa. Vamos fechar, hein? Não vale olhar no Simulink. Não tô brincando. Vou fechar. É a resposta C, Lookup Tables. Tá, então quem acertou aí colocou a letra C. Quem acertou, né? Quem colocou a letra C acertou. Ok, pessoal? E agora a gente chega nas dúvidas, pois nós vamos terminar amanhã. A gente vai colocar a mão na massa, a gente vai falar dos tipos de blocos, o que compõe o Simulink, várias dicas que tem gente que falou que usa Simulink há muitos anos e não conhecia essas dicas, então a gente vai terminar amanhã, tá? Agora eu vou deixar alguns minutinhos para dúvidas, se você tem alguma curiosidade.
Precisa estar inscrito para ver as gravações? Eu acredito que não. Oscar, você pode me confirmar? Acho que se você tiver inscrito, a gente tem o seu e-mail e, consequentemente, a gente consegue te enviar o link, tá? Ah, o Oscar pergunta aqui, acho que vocês também conseguem ver, né? Vocês estão todos com MATLAB instaladinhos, MATLAB Simulink? Ah, o Cauê pergunta isso para os membros que não conseguem ficar online. Que bom que você gostou, Edson. Fico muito feliz, de verdade. Me esqueçam amanhã, hein? Gustavo já está com o MATLAB Simulink instalado. Gustavo Spot. Já está no jeito. Legal, Pedro. Minha versão é 2021, tem algum problema? Não, a minha também é 21A, o Cauê. A 20B não tem quase, assim, o que a gente vai fazer com o Simulink não tem problema, tá? Pode usar 20B também. Não, não tem problema, fica tranquilo. Imagina. O Ícaro pergunta, além do API para Python, existem outros APIs? Tem algum webinar mostrando esses APIs? Eu sei que tem webinar falando de API Python, sim, tá, Ícaro? Eu sei que dá para integrar com outros sistemas uma vez compilado, tá? Você pode conversar com .NET, Java, enfim, o Excel, o próprio Excel, tá? E a gente pega o webinar e te encaminha assim. Ou se você pesquisar mesmo no próprio canal da OpenCAD, meu colega Daniel Vieira que apresentou, tá bom? O Diego fala, alguns membros do meu time estão tendo problemas para fazer o download do MATLAB Simulink com erro License Center Unavailable. Recomenda alguma solução? Diego, eles estão fazendo essa instalação, né, o download do MATLAB no link que a gente enviou. Confere? Porque não sei por que que tá dando esse erro. License Center Unavailable. Diego, qual coisa, passa o e-mail pra gente que eu vou falar com o meu amigo aqui, o Moisés, para ele te ajudar o pessoal aí a instalar, tá bom? O Edson falou uma coisa importante, o e-mail tem que ser o mesmo cadastrado da equipe, hein? O Carlos Batista pergunta, dos apps para visualização de dados, depois de gerar a visualização que desejo, consigo exportar o código para poder replicar a visualização de forma automática? Sim, Carlos, você consegue fazer sim, com o MATLAB Compiler ou talvez até o MATLAB Coder seja interessante. O Ícaro pergunta, já vi com programas de CAD mecânico, vou dar uma olhada lá no canal do YouTube. Tem sim, é meu colega Shimahara, engenheiro mecânico, ele fala um pouquinho sobre isso, tá? Como transformar os arquivos, exportar isso do próprio SolidWorks, por exemplo, para o ambiente do Simscape Multibody, tá bem? Mais alguma pergunta, pessoal? Temos 7 minutinhos aí. Bom, não temos mais perguntas. Oi, Edson. Amanhã, até amanhã.
Sim, serei eu novamente. Vou apresentar a outra parte do Simulink e na sexta será o meu colega Eloy que vai falar de Stateflow para vocês, tá? Sim, amanhã a gente vai mexer com o Simulink, tá? Maria José que pergunta, né? Somente com o Simulink. Mas vou passar para vocês o MATLAB Ramp e o Simulink Ramp. Esses treinamentos, eles completam ainda mais, tá? Tem muito mais exercícios. Esse que nós vamos fazer, a gente vai fazer passo a passo, com calma, tá bom? E eu vou passar aqui o link para vocês, que aí vocês também conseguem. E ele emite certificado, viu? Então, se vocês querem. Deixa eu passar aqui pelo chat. Enviar para todos. Vê se vocês receberam. Eu passei tanto do MATLAB quanto do Simulink. Qual que é a diferença? É um curso de fundamentos somente para o MATLAB e um curso de fundamentos somente para o Simulink. Ambos gratuitos e ambos você possui certificado, tá bom? Isso seria um complemento além das nossas aqui, das nossas apresentações. Opa, abraço, Edson. Quinta-feira. Opa, Opa, desculpe. Vai lá, continua. imagina. Só um Não, lembrete. pode falar, por favor. Vamos lá. Só relembrando que o link de hoje do GoToWebinar, ele serve tanto para hoje quanto para amanhã. É um link de dupla sessão. Lembrando que vocês terão de se inscrever na aula de sexta-feira de Stateflow, tá? Então, isso só um lembrete a todos. El lance de GoToWebinar de hoy es para hoy y mañana también. Pero solo recuerda que tendrás que apuntarte el viernes para el Stateflow. Gracias. Isso Obrigado. mesmo. Sexta-feira teremos de Stateflow, hein, pessoal? Que é baseado no ambiente do Simulink. Tá bom? Ah, recebi até coraçõezinhos, ó. Até amanhã. Obrigada, Larissa. Edson. Tchau, tchau, pessoal. Um bom restinho de tarde aí. Até amanhã.